preços da arroba de boi gordo estão em ritmo de recuperação em todas as regiões brasileiras. Você tem visto isso aqui no Mais Pecuária. Mas, no acumulado de dezembro do ano passado até agora, em setembro, o que se verifica é forte queda de mais de 26%. Esse dado, que leva em conta o indicador de preços apurado em São Paulo, está em destaque hoje num boletim divulgado pelo CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. A desvalorização do preço do boi está bem acima da verificada para a carcaça casada bovina, que é negociada no atacado da Grande São Paulo, diz o CEPEA. A queda de preço da carne é de cerca de 16%. Vou repetir. A queda de preço da carne é de cerca de 16%. De acordo com o Centro de Pesquisas, a diferença entre os preços médios mensais da arroba do boi gordo e da carne é recorde, com vantagem para a proteína. Significa que a carne negociada no mercado atacadista da Grande São Paulo nunca esteve tão mais cara que o boi levado a abate. Dá uma olhada em números do relatório do CEPEA divulgado hoje. Até agora, em setembro, a carne no atacado é negociada a quase R$ 29,00 por arroba. Essa é a diferença, R$ 29,00 por arroba, acima do preço do boi gordo. Foi a maior diferença da série de dados mensais do CEPEA, que começou em 2001 para a carcaça. O Centro de Pesquisas compara os dados com agosto agora deste ano. A diferença era de R$ 22,00, agora foi para R$ 29,00 em agosto, mês passado, era de R$ 22,80 por arroba, indicando, segundo o CEPEA, o distanciamento entre os preços, que acabou sendo esse distanciamento ampliado agora. Em setembro do ano passado, o cenário era o oposto. O boi gordo foi negociado acima da carne com vantagem de R$ 9,23 por arroba. Até então, até setembro do ano passado, a maior vantagem da carcaça bovina sobre o boi, de acordo com esse relatório, havia sido de R$ 26,00 por arroba em junho de 2017. O CEPEA lembra que esse valor foi obtido meses após 3 desafios enfrentados na pecuária. Foram eles: a Operação Carne Fraca, você se lembra muito bem, Operação Carne Fraca. Outro desafio, a volta da cobrança do Fundo Rural, que estava suspensa pelo Supremo, e o próprio Supremo definiu pela volta da cobrança do Fundo Rural. E em maio daquele ano, as investigações de uma grande indústria de relevância para o setor, diz o relatório. O CEPEA não cita, mas se sabe que foi a JBS. Segundo o Centro de Pesquisas, esses 3 desafios pressionaram com certa força os valores de negociação do boi gordo, resultando na elevada distância de preços do animal frente à carne negociada no atacado da Grande São Paulo. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Zaldão. Isso que a gente sempre fala aqui. Você teve, pegar do ano passado para cá, antes desse pequeno agora reajuste dos preços, nós estávamos com mais de 30% a perda da arroba de boi, né? A queda do preço. Isso pegando São Paulo. Se você pegar Mato Grosso, é maior ainda. Antes, o São Paulo, o Mato Grosso é um grande fornecedor de carne para todo o Brasil, não é só para exportação, para o Brasil. Lá a vaca chegou a valer menos de R$ 160 a arroba. Então você teve uma depreciação no preço pago ao pecuarista e a queda e o frigorífico ele assumiu boa parte dessa vantagem.
Esses números que nós mostramos, que o CPEA mostra aí, R$ 29,00 a mais na carne em relação ao preço da carcaça, é recorde, né? Você falou que não chegou a esse valor, porque além disso você tem o couro, tem os miúdos que cobrem os custos operacionais dos frigoríficos. Então nós estamos vivendo um momento desse desequilíbrio. Você tem duas grandes redes numa ponta, 200 mil pecuaristas no meio e 7, 8 grandes varejistas na outra ponta. Ou seja, esse preço que o produtor vendeu boi e vaca a custos abaixo do custo de produção dele, não ficou na mão nem do consumidor, nem do pecuarista, ficou na mão da indústria e do varejista. A indústria, já foi dito aqui, teve uma margem fora do comum recentemente. Fora do comum. A Agrifato, entrevistamos aqui um analista, chegou a falar em 15% a margem. Normalmente é 2%, segundo ele. Se você pegar uma arroba de R$200 e botar 15%, é R$30, é os 29 que o coisa está falando ali, né? O CPE. Então, ficou na mão de poucos. Isso é ruim para a cadeia. A cadeia tinha que ter um pouco mais de harmonia, ou seja, se o mercado não está distribuir o problema para toda a cadeia, para o frigorífico, para o pecuarista e para o varejista. Agora, só no lombo do pecuarista aí já é complicado o processo. Porque todo mundo tem uma válvula de escape diante de uma crise. O pecuarista não tem. A única opção que ele tem é não vender o boi, é não entregar, mas às vezes ele tem compromissos. Não tem pasto. Não tem pasto. O custo de manutenção desse boi, do confinamento, às vezes fica muito caro, então a diária dele fica cara. Então você tem uma série de problemas que o cara tem que fazer. E outra coisa, ele tem que ter caixa, né? Ele tem os compromissos dele de fazenda, peão, compromissos normais de uma fazenda, então ele fica no momento e fica embretado. Agora, com essa recuperação, o que não pode acontecer é o pessoal ir querer fazer escala para um mês. Aí acontece exatamente o que aconteceu em outros anos. O preço da arroba vinha caindo, quando faltou animais para os frigoríficos, eles puxaram o preço, sei lá, 8%, 10% a mais. Aí foi aquela avalanche de produtores fazendo escala. Subiu a escala que estava para uma semana, 8, 5, 6 dias, foi para 30 dias. O que aconteceu? Aí para frente o frigorífico, para quem não estava escalado, ele enfiou a faca, né? Então derrubou o preço lá embaixo. Esse que é o perigo, porque se o produtor quer segurar preço, vamos procurar outras alternativas, segurar preço, bolsa, mercado de opções, procurar algumas alternativas, não só fazendo escala, porque fazendo escala você dá arma para o frigorífico. João, tem outro assunto aqui que é o seguinte: o rebanho bovino cresceu pelo 4º ano consecutivo em 2022 e alcançou novo recorde de uma série histórica, informou hoje o IBGE. E esse dado está na pesquisa da Pecuária Municipal. Com esse crescimento, diz o IBGE, o número de cabeças estimado é de 234 milhões e 400 mil cabeças. 234 milhões e 400 mil cabeças. Segundo o IBGE, a produção de bovinos tem aumentado no Brasil desde 2019, devido aos bons preços da arroba e do bezerro. Parece, João Pedro, que às vezes o IBGE não sabe os problemas do pecuarista. Né? O preço está bom, o bezerro também está bom, por isso é que o rebanho cresceu. Segundo a analista da pesquisa, Mariana Oliveira, houve um processo de retenção de fêmeas para a reprodução devido aos preços mais atrativos. Isso, de fato, aconteceu lá atrás. E ainda em 2022... diz a analista, teve uma consequência desse comportamento iniciado no final de 2019. Mas, segundo ela, a expectativa é de que a alta dos preços tenha se encerrado em 2022, quando se observa também um aumento no abate de fêmeas. São palavras da analista do IBGE. Ainda segundo ela, todos os efetivos animais, falando de bovinos, nós vamos ver já já, todos os efetivos animais apresentaram crescimento, à exceção das codornas.
Vamos dar uma olhada, então, em alguns números da pesquisa. Uma pesquisa grande foi divulgada hoje, você tem detalhes no site do IBGE, tem a pesquisa por município, né? São Félix, no Pará, continua como campeão no ranking, seguido de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Tem o ranking do leite, o principal produtor de leite, o principal produtor de suínos, de frangos. Então, você tem números da pesquisa, né? Crescimento recorde no ano passado, segundo o IBGE. Os suínos e os bovinos tiveram o seu rebanho aumentado em 4,3%. Cada um, bovinos e suínos, cada um aumentou o contingente em 4,3%. O de búfalos, 3%, equinos, pouquinho menos de 1%, caprinos, 3,9%, ovinos, 4,7%, galináceos, 3,8% e as galinhas, 2,4%. Segundo o IBGE, houve ainda recorde nas produções de mel. A produção de mel cresceu 9,5%, está crescendo mesmo o mel, e de ovos de galinha, que tiveram alta de 1,3%. O João Pedro enfatiza bastante aqui o crescimento da produção de ovos, porque a demanda por ovos aumentou muito com a renda mais apertada do brasileiro, a proteína mais buscada, a demanda por essa proteína aumentou bastante. Quanto que é mesmo a produção? 251 ovos por habitante ano de mamanda caducando. Pois é. É muito ovo, né, Zé? João, esse rebanho, 234 milhões de cabeças de bovinos, puxa vida. Olha, é pouco provável. Há 3 anos atrás, a BIEC divulgou um relatório que falava que dava 195 milhões de cabeças. Se você olhar o abate no Brasil, entre fiscalizado, municipal, estadual, federal, você não tem mais que 33, 34 milhões de cabeças. Vamos lá, abate mais 3, 4, 5 fora do fiscalização, autoconsumo, etc. 38 milhões. Se nós tivéssemos um rebanho de 200 milhões de cabeças, como podia ter sido pela evolução da ABIEC, daria 19% de desfrute. É um número muito baixo, Zé. O Brasil, há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos um desfrute de 20%, sabe? Com toda essa evolução da pecuária que genética. teve. Não, e a idade de abate. Então, aquele boi que ficava 4 anos, 5 anos no campo, hoje nós temos um volume expressivo de animais abatidos com menos de 36 meses. Aqui no estado, você tem muito hoje abatido ao redor de 24 meses. Ou seja, o desfrute, teoricamente, aumentou. Só que se você olhar o número que o próprio IBGE divulga de abate fiscalizado e mais um possível 10% ou 15% de abate não fiscalizado, é um número dá um desfrute de 19%. Então, esse número, eu pessoalmente acho que é pouco provável que ocorra que nós tenhamos realmente esse rebanho. Que aumentou o rebanho. Inclusive, João, desculpa te interromper, se realmente esse número, porque o consumo anual de carne, que deve até aumentar esse ano, ele fica em dúvida, porque se a população brasileira tiver o que o IBGE diz... 20 quilos por habitante ano hoje, o número que se fala, né? Exatamente. E se você tem um rebanho que não é esse, 230 milhões, o consumo não é aquele que a gente tem de carne bovina e outras carnes também. Não, as outras carnes, frango e suíno, aí bate o rebanho e produção, porque está muito concentrado. Hoje a suinocultura e a avicultura são empresas extremamente industriais. Você tem muito pouco. O franguinho orgânico, é mínima a participação. Você tem um volume fantástico de produção de animais criados em galpão, tecnologia. Hoje se fala-se que o Brasil vai produzir mais de 15 milhões de toneladas de carne de frango. Ou seja, tira 5 milhões e 200 que vão ser exportados, vai sobrar 10 milhões para o mercado interno. 10 milhões de toneladas no mercado interno, nós estamos falando de 50 quilos por habitante ano, que é um número bastante expressivo
de consumo. E a mesma coisa está acontecendo com o suíno. O suíno está crescendo ano após ano, tanto o mercado, a exportação, como o mercado interno. Nós estamos falando do suíno mais de 20, quase próximo a 20 quilos por habitante ano. Então, essas carnes, o brasileiro está consumindo 50, quase 100 quilos por habitante ano do complexo bovinos, suínos e frango. Agora, esse número do IBGE, a respeito de 234, né, 234 milhões de cabeças, é pouco provável, porque se você olhar o número de animais abatidos, mesmo considerando que tem um pouco mais de animais que sejam abatidos sem fiscalização, não bate o tema de desfrute. Nós temos desfrute inferior a 20%, coisa que nós tínhamos há mais de 20 anos atrás. Deixa eu ver com a Tauana se a Flávia Rabelo já está ok. João, vou chamar a Flávia Rabelo e eu queria até que você comentasse também, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal derrubou agora há pouco, né, formando maioria dos votos, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. A votação ainda não terminou, mas pelo número de ministros, 11, né, estava em 7-2, ou seja, 9 ministros, já havia formada, a maioria já estava formada. Ou seja, na definição do Supremo tomada agora, aquela tomada lá atrás, a de que para ocupações de terras indígenas, a data limite teria sido a data da promulgação da Constituição, outubro de 1988. Agora não, essa tese acaba de ser derrubada. Vamos ver com a Flávia Rabelo. Olá, boa tarde. O julgamento histórico entra na sua reta final com 10 ministros definindo o futuro das demarcações de terras no país. Agora há pouco, o STF formou maioria para rejeitar a tese do marco temporal que estabelece como terra indígena só as ocupações registradas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O placar do julgamento está em 8-2 pelo não reconhecimento da tese do julgamento, que começou em 2021. O primeiro-ministro a votar nesta quinta-feira foi Luiz Fux, que acolheu o voto do relator ministro Edson Fachin, contrário à tese. Votaram contra o marco Edson Fachin, o relator, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia. E a favor, Nunes Marques e André Mendonça. O julgamento continua aqui no plenário do STF. Depois do STF, agora a bancada ruralista aposta na aprovação de um projeto de lei para definir um marco temporal para a demarcação de terras. Voltamos aos estúdios. Ok, muito obrigado, Flávia Rabelo. Você viu que ela está no meio dos povos originários, que assim são chamados agora, que acompanham o julgamento do marco temporal no Supremo. João Pedro, agora fica uma série de incertezas, né? Bom, aquilo que valia, a partir de agora, não vale mais. O que se sabe sobre indenização aos proprietários que eventualmente terão que deixar suas terras, eles terão que deixar quando? Enfim, tem uma série de questionamentos que a partir de agora começam a povoar o meio de produção. Isso é bom, João Pedro? Nós estamos vivendo um período muito complicado de insegurança jurídica, porque está na Constituição isso aí. Então, a nossa Constituição não vale ou não vale? Não sei, eu não sou muito entendido no assunto, mas quando a gente vê que na Constituição prevê que o pessoal podia pleitear as terras que porventura estivesse ocupada até o período de 1988 ou estivesse em fase de promulgação, aí agora qualquer terra no Brasil, para começar pelo Largo do Colégio, lá em São Paulo, ali eu tem imagens que falavam que tem pinturas mostrando o José da Anchieta dando
pregando, catequizando, é o chamado... catequizando os índios, né? Então ali, teoricamente, era uma terra deles, então alguém pode pleitear ali. Então cria uma assim, insegurança geral. A única coisa que no Brasil está indo bem é o setor agrícola, a agropecuária. O setor agropecuário trabalha, gera receita, dá emprego, bota comida na mesa do brasileiro, exporta para 800 milhões de pessoas. Eles estão conseguindo criar uma incerteza. E isso vale, não é apenas só para o produtor de grãos, é para todo mundo, porque essas empresas que estão investindo no Brasil para a produção de celulose, tem que plantar eucalipto em várias áreas, vai surgir, vai pipocar vários problemas nessas regiões, alegando que o índio esteve lá. O índio é uma pessoa nômade, ele não se fixava num local, ele se deslocava. E aqui nas regiões fronteiriças nossas, Paraguai, Bolívia, vai aparecer índio falando espanhol daqui a uns dias, procurando espaço aqui no Brasil. Então é uma situação extremamente complicada isso aí, porque cria uma insegurança muito grande num setor que gera emprego, gera trabalho, gera imposto, gera alimento para toda a população nossa e de uma hora para outra, tudo aquilo que se falava não vai valer. E outra coisa, e como é que fica? O cara pegou uma terra que ele investiu, corrigiu, fez produzir, tem armazém, tem uma série de coisas, como é que faz? Quem que vai pagar tudo isso aí? Vai virar uma terra de ninguém? Depois esse pessoal, os indígenas não vão produzir, não vão trabalhar, porque praticamente eles só vivem de subsistência deles, de caça, de coisa, não são preparados, à exceção de raríssimas tribos que têm o hábito de cultivar a terra e tal, a maior parte não. Então é uma situação muito ruim. O pessoal do Supremo, se a situação do Brasil já não está muito boa, eles conseguem deixar muito pior ainda. Lembrando a Raposa Serra do Sol em Roraima, que acabou com a produção de arroz por lá, né? Mas era uma situação localizada, uma situação local. Nesse caso do marco temporal, é muito maior do que Roraima, o país todo. Vai pipocar a casa, porque não é de faltar, essa turma de barbudinhos aí de esquerda, é uma festa para eles. Eles não tem nenhum compromisso em termos de responsabilidade, de produção, muitos deles são funcionários públicos, trabalham, então eles têm a vida deles ganha, é um momento oportuno fazer uma festa em cima daqueles que trabalham. Bom, muito bem, tá? Ainda não está totalmente definida a questão, mas o marco já, pela decisão do Supremo, parcial, mas já com maioria de votos, já derruba a tese do marco temporal. Paralelamente, ocorre no Senado outro poder legislativo, a votação ou a discussão de um projeto de lei que mantém o marco temporal. Já foi aprovado na Câmara, agora está em análise no Senado. E a grande questão é, como é que vai ficar? O Senado definido pelo marco temporal. Pode ser que isso aconteça, é provável, a chance é factível. E agora a decisão do Supremo. Como é que vai ficar? Quer dizer, não precisava desse tipo de incerteza, de dúvida, piorando, né? Embolando o meio de campo. Né, não precisava não, os caras estão exagerando, não precisava isso não. Você cria, e outra coisa, mesmo que aprove, porque foi aprovado na Constituição brasileira, foi aprovado lá em 86, toda aquela discussão que deu a respeito da Constituinte lá na época, foi colocado esse marco temporal e aprovado pela maioria que precisava tivesse votado, e foi aprovado, está na Constituição. Agora o Supremo declara que é inconstitucional e derruba o marco temporal. Vamos ver. Hoje o Supremo está mandando mais no Brasil que qualquer outro poder, né? E nós citamos agora há pouco no relatório do CPEA de hoje 3 grandes desafios que o setor pecuário enfrentou em 2017, né? Carne fraca, a crise de uma grande indústria, o CPEA não diz qual é a grande indústria, só fala que é de relevância, mas a gente sabe que é a JBS. E o outro foi a decisão, a volta da cobrança do Fundo Rural, que também estava decidida, pacificada, e o Supremo voltou
a aprovar a cobrança do Fundo Rural. Quer dizer, são decisões que estavam sacramentadas e que, de repente, pela opinião do colegiado, acabam trazendo preocupações para o setor. João Pedro, se você puder, fica um pouquinho mais comigo, porque 6 horas e 8 minutos, vamos falar de leite agora. O que nós vamos falar de leite a partir de agora? Deixa eu ver aqui, nós temos já o deputado está na linha para falar do seguinte assunto. Esta semana, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin, recebeu uma comitiva em Brasília de parlamentares ligados ao agronegócio para ouvir uma demanda que afeta os produtores de leite, produtores que enfrentam uma crise no setor há algum tempo e crise que foi agravada agora, principalmente com o aumento exagerado das importações de leite e lácteos. A Embrapa já trouxe esse dado, estimou em 1 bilhão de litros no primeiro semestre deste ano. O deputado federal e secretário-geral da Frente Parlamentar de Apoio aos Produtores de Leite, Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, apelou por medidas rápidas e efetivas para deter ou compensar a importação de produtos lácteos dos países do Mercosul. Você vê que ele já está aqui conosco. Nós vamos conversar com o deputado que está em Brasília sobre essas reivindicações. Muito boa tarde, deputado. Obrigado pela sua entrevista. Quais são as atualizações que surgiram depois desse encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin? Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde para o João Pedro, que está aí no estúdio também, para todos os telespectadores. Quem nos atendeu foi o presidente da República em exercício, porque o Lula está fazendo uma viagem para o exterior, parece que é a primeira desse governo, né? Resolveu ir lá dar uma passeada, e agora o presidente Alckmin, né, está em exercício, recebeu representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite. E a conversa foi muito positiva, mais até do que eu imaginava, porque a crise do leite, todos nós sabemos qual é, né? Entrando muito leite do Mercosul. Só para você ter uma ideia, nesse mesmo período, no ano passado, entrava 268%, agora está entrando 268% a mais de leite do que o mesmo período do ano passado. A gente costuma importar 3% do nosso consumo, estamos importando mais de 10%. Porque a crise na Argentina propicia que o câmbio faça jogar leite para cá, e também porque a gente abriu as portas para o Mercosul quando deveria dar um pouco mais de atenção para o produtor nacional, né? Mas algumas medidas, viu, Zaidan, vão ser tomadas e isso me deixou bastante esperançoso. E para você ter uma ideia, só em Santa Catarina, no começo do ano até agora, nós já perdemos 1/3 de todos os produtores de leite. E aí o governo precisa tomar uma medida. Uma delas colocar o dedo no programa Mais Leite Saudável. Empresas, né, que participam, que integram, são beneficiadas por esse programa, não poderão mais importar leite. As empresas poderão, se quiserem, mas perderão o benefício de 50% de isenção tributária no PIS/COFINS. Isso vai fazer com que as empresas recuem da importação e comecem a comprar um pouco mais de leite nacional. Enfim, essa é uma das medidas, entre tantas, que o governo prometeu tomar para os próximos dias. Legal. João Pedro. Deputado, boa tarde. Deputado, um dos problemas que criou essa situação é a importação de leite em pó com reidratação aqui, colocando no mercado interno. 1 quilo de leite em pó faz 15 litros de leite fluido. Houve alguma mudança nesse aspecto, dessa questão, porque antes não era permitido importar leite em pó e reidratar aqui no mercado para o consumo interno nosso? É verdade, João Pedro, né? Essa alteração a gente vai tentar fazer via Congresso Nacional, mas sobre essa reunião com o Alckmin, isso não foi tratado. Foi tratado, por exemplo, da taxa compensatória. Pra você ter uma ideia, a Argentina quase não importa açúcar brasileiro, porque aqui no Brasil nós produzimos açúcar da cana e a Argentina não consegue produzir cana de açúcar em larga escala. Eles extraem açúcar da beterraba. O que eles fizeram para o produtor de lá continuar atuando?
colocaram uma taxa compensatória no Mercosul e a gente não consegue mandar açúcar para lá. Então, o que pedimos é que essa taxa compensatória seja colocada na fronteira para evitar que leite entre no Brasil. Outra medida é um processo antidumping que a OCDE e a CNA estão preparando para aplicar e levar para a Camex. A Tatiana Prazeres, que é secretária da Camex, esteve conosco nessa reunião. É um processo moroso, muito caro, mas já está quase pronto, que a gente quer provar para o mundo que o que a Argentina e o Uruguai estão fazendo com o Brasil é dumping. O que é dumping? Eles estão matando o concorrente aqui no Brasil para que quando a gente deixar de produzir leite em larga escala, eles possam elevar os preços num valor estratosférico, que a gente não vai conseguir pagar. Então, daqui um ano e meio, a gente está pagando R$15 uma caixinha de leite no mercado. Eles estão fazendo dumping, fazendo com que o produtor brasileiro se desestimule e abandone a atividade. O governo também prometeu aumentar a compra governamental para o Ministério da Educação, para o Ministério da Defesa e também outros órgãos. Prometeu intensificar barreiras sanitárias. Essas barreiras, segundo o ministro Carlos Fávaro, porque estivemos com ele também ontem, essas barreiras já estão acontecendo. Só para você ter uma ideia, cargas de leite que vinham da Argentina e do Uruguai para cá eram liberadas em 1 hora na fronteira, agora estão demorando até 7 dias para serem liberados. Porque a gente quer investigar se a higienização do leite, se a sanidade do leite do Mercosul é a mesma das exigências cobradas aqui para o produtor brasileiro, porque é muito chato você produzir leite no Brasil. As normas, as regras são tantas que, no mínimo, a gente precisa que elas sejam cobradas também do leite que está vindo de fora. Agora, talvez uma das medidas mais importantes nesse momento para salvar o produtor, o pequeno produtor, é a subvenção que o governo está disposto a dar para quem é pequeno, para quem produz até 100, 200 litros de leite. O governo está disposto, depois de uma conversa com o Ministério da Fazenda, a subsidiar com 30, 40 centavos por litro, fazendo também o modelo que a Argentina já adota. Por lá, cada produtor recebe 15 pesos por litro em toda a venda que ele faz. Deputado, pois não, João Pedro? Não, só para fechar. Um dos problemas grandes que tem no Brasil é a baixa produtividade por vaca ordenhada e comparado com outros países, seja com a Argentina, seja com os Estados Unidos e com outros países. Não seria um momento oportuno de colocar também, nesse momento que vai dar um apoio a esse pequeno produtor, também fazer um trabalho bom em termos de extensão, de apoio para que ele possa melhorar a sua produtividade, para que esse produtor ele possa usar tecnologias de inseminação, de manejo, de melhoria de alimentação. Aqui no Centro-Oeste você tem um pico de produção que vai no início das chuvas, vai até março, e de março até durante o período de seca dá um vazio, um buraco aqui que acontece nisso aí. Então, por falta de quê? Falta basicamente de alimento. Então, eu acho que seria um momento oportuno de um grande movimento no sentido de levar essa extensão, levar essa tecnologia e dar condições, criar condições para que esse pequeno produtor melhore a sua produtividade e, consequentemente, ele tenha a condição de enfrentar problemas como está acontecendo agora. Olha, João Pedro, as empresas que se beneficiam do programa Mais Leite Saudável têm por obrigação, para garantir essa isenção tributária, a aplicação de 5% desse lucro em assistência técnica. E depois que a Cátia Abreu, quando ministra, implementou esse programa, a gente já teve uma melhora na tecnologia. Só que a gente produz leite no Brasil de forma diferente da Argentina, por exemplo. Lá são poucos produtores que produzem em larga escala. Aqui no Brasil, além de os produtores estarem bem capilarizados em todo o país, veja só, em 99% dos municípios brasileiros nós produzimos leite. Aqui são pequenos produtores, então é difícil empregar alta tecnologia numa pequena propriedade, porque os custos são muito altos. Mas sem dúvida, a gente que é referência no mundo em tecnologia no campo, precisa também investir para produzir mais leite por vaca. Deputado, o senhor citou que além do vice-presidente, e lembrou bem que era o presidente em exercício, o Geraldo Alckmin, vocês se encontraram ontem com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, também em Brasília, e foi
mencionada a concessão de um bônus financeiro. É esse dinheiro que o senhor acabou de citar, que seria dado aos produtores, dependendo do tamanho de cada produtor? É essa a questão? Exatamente. Serão divididos os produtores em faixas. A princípio, o governo trabalhava com 4, 5 faixas de produção, mas resolveu simplificar, e eu concordo. Produtores com até 100 litros de produção e produtores com até 200 litros. Esses devem receber um benefício, uma subvenção do governo federal. A ideia ainda é embrionária, precisa do aval do Ministério da Fazenda, que é uma medida que vai acabar utilizando do caixa do governo milhões e milhões de reais, mas é uma alternativa para salvar o produtor. Não adianta agora o governo ficar preocupado em aumentar a inflação nesse momento, né, se fechar a porta do Mercosul, se daqui 1 ano, 1 ano e meio, a gente vai deixar de produzir leite no Brasil em larga escala. Então, os pequenos produtores, e aí a gente está falando de 80% do total, devem ser beneficiados com esse subsídio federal. Deputado, eu vou aproveitar que o senhor está aqui conosco para comentar o fato do dia, que foi a formação da maioria pelo Supremo Tribunal Federal, a maioria que derruba o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Qual é a opinião do senhor sobre essa decisão tomada, sacramentada pelo menos até agora há pouco, pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, Zaidan, eu tive com bastante tristeza, né, receber essa notícia, mas não com surpresa, porque a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Tanto é que no Congresso Nacional nós estamos trabalhando numa espécie de vacina, né, para se livrar desse mal que o STF causou. Na verdade, é mais um malefício, né, dessa corte que tem nos trazido tanta tristeza. Eu fico bastante chateado, sabe, porque está tão difícil empreender no Brasil, está tão difícil você produzir. Poxa, entra crise, sai crise, é o agro que está mantendo o PIB positivo do nosso país, e agora mais uma decisão dessa, entregando mais e mais terra para essa classe que, sim, merece ser respeitada, mas que já tem territórios demais. Aqui no Congresso Nacional é um dia de muita tristeza, né? A gente não precisava ter que conviver com esses ministros da Suprema Corte que, enrolados numa gravata, despachando no ar-condicionado, tanto mal tem feito para a produção agropecuária do nosso país. Como é que vai ficar, deputado? Essa questão também está sendo examinada no Senado Federal, já foi aprovada por vocês, deputados federais, e se o Senado decidir ou for para um caminho diferente desse tomado pelo Supremo, como é que vai ficar? 2 grandes poderes, dos 3 principais da República, tomando decisões contrárias. Como é que vai ficar? Queremos saber. Olha, Zaidan, se você conversar com 10 juristas, você vai ter 10 respostas diferentes. Se eu for o 11º a ser ouvido, essa vai ser a 11ª opinião. E a minha é a seguinte: no Brasil hoje tem quem manda e tem quem obrigatoriamente obedece. Somos nós. Quem manda é o Supremo Tribunal Federal. No entanto, o nosso projeto, a proposta de emenda à Constituição que está tramitando lá no Senado, queria que eu, de forma um pouco mais célere, mas está demorando demais, isso aí vai trazer para o Congresso Nacional, para o Parlamento, autonomia, né, para dar aval para o presidente da República fazer novas demarcações. Tudo bem, então se o marco temporal não for reconhecido como de fato não foi, que novas demarcações só aconteçam com o aval dos deputados federais e dos senadores. E aí a gente imagina que, jogando essa opinião para as bases, jogando essa opinião para o povo, já que aqui no Congresso nós representamos o povo e não o STF, teremos mais dificuldade para conseguir novas demarcações. Claro, né, tudo vai depender do que for a vontade do Supremo Tribunal Federal, porque de um dia para o outro eles podem tornar inconstitucional a nossa decisão aqui e voltar ao status quo. Mas eu tenho esperança de que, aprovando essa emenda à Constituição que agora está no Senado, deve voltar mais uma vez à Câmara, esse assunto deve ser resolvido. Deputado Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, muito obrigado pela sua entrevista, seus esclarecimentos.
o senhor fique à vontade para se dirigir ao produtor rural brasileiro. Zaidan, João Pedro, todos os telespectadores do canal do Boi, gostaria de agradecer, né, a paciência de vocês aí, porque numa quinta-feira à tarde tirar um tempinho para escutar político não parece ser uma boa ideia, viu? Mas obrigado de verdade por permitir que eu possa conversar principalmente com os produtores de leite que nesse momento estão sofrendo tanto. O que nós vimos essa semana foi uma luz no fim do túnel, a crise é muito grave, e para todo problema complexo existe de fato uma solução simples, que geralmente não funciona. O que nós estamos buscando para o produtor de leite é uma espécie de uma cesta de medicamentos, soluções combinadas para salvar essa atividade leiteira. A atividade leiteira no Brasil é a que mais emprega na agricultura familiar. Tem muita gente que tira o dinheirinho no final do mês para comprar uma muda de roupa para as crianças, para pagar energia elétrica, para botar uma gasolina no carro. Esse pessoal não fica rico, eles só querem trabalhar. E aqui em Brasília, tudo que eu, né, na minha singela contribuição puder fazer, eu vou fazer. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de conversar com tanta gente ao mesmo tempo. Eu sigo à disposição, trabalhando principalmente a favor do agro desse país.